Boa noite a todos e a todos presentes, vereadores, vereadora, população em geral, terceira idade aqui presente. Agradecemos a todos vocês. Nosso grupo de acompanhamento do Legislativo, está aí o Tonzinho, está aí o nosso grande amigo Lei eletricista. Cumprimento também todos os nossos internautas aí, ligados nas nossas redes sociais, todos os funcionários aqui presentes. Quero agora, neste momento, solicito aí a nossa vereadora Arlete, para que ela faça a leitura bíblica dessa sessão e peço a todos que fiquem de pé. A leitura proposta para o dia de hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versos 17 e 19, e reza assim para nós. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-la, mas completá-la. Portanto, porque em verdade vos digo, até que passe o céu e a terra, não passará um só jota ou um só ápice da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém violar um desses mais pequeninos preceitos e ensinar assim aos homens, será o menor no reino do céu. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Amém? Muito obrigado, vereadora Arlete. Havendo o número legal, em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão. Os vereadores que desejarem fazer o uso da palavra. Os vereadores que desejarem fazer o uso da palavra, por favor, se inscrever no livro dos oradores. Comunico que a ata da sessão... É o uso da palavra? Eu vou pedir, pode ficar tranquilo. Não. Comunico que a ata da sessão ordinária realizada na sessão presente será lida e votada na próxima sessão ordinária. Coloco em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2023, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ata aprovada. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária realizada no dia 30 de outubro de 2023, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ata aprovada. Solicito que o senhor secretário proceda à leitura das matérias constantes do expediente e faça os esclarecimentos necessários. Moção número 25, 2023, de autoria do vereador Getúlio Andrade Loureiro, ao Centro de Treinamento Viva, na pessoa do senhor Leandro Custódio, pela realização do torneio de futebol denominado Champions League, no Clube Campestre São Gabriel da Palha, em 22 de outubro de 2023. Moção número 24, 2023, de autoria do vereador Léo Bragato, requer moção de aplauso pelos 17 anos de fundação do Coral Arcanjo Gabriel. Indicação número 154, 2023, de autoria do vereador Léo Bragato, que pede a distribuição de placas de atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais, casas lotéricas e agências bancárias, incluindo no grupo prioritário de pessoas que possuem transtorno do espectro autista ou responsáveis que estejam acompanhados de pessoas com TEA, transtorno de espectro autista. Indicação número 155, de autoria do vereador Léo Bragato, que pede a realização do primeiro mutirão de oftalmologia nas escolas e creches do Sistema Público Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha.
Indicação número 160, de autoria do vereador Tiago dos Santos, que pede a pintura completa da quadra poliesportiva do córrego Flor da Terra Roxa. Indicação número 159, de autoria do vereador Tiago dos Santos, que pede aqui a realização de mutirão da cidadania para emissão de carteira de identidade e outros documentos. Indicação 58, de autoria também do vereador Tiago dos Santos, que pede a construção de calçada cidadã com iluminação e arborização em toda a extensão da Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, no bairro Santa Helena. Requerimento de informação de autoria do vereador Tiago dos Santos, que requer aqui seguintes informações ao município. Documentos aptos a demonstrar o fiel e integral cumprimento da Lei Federal número 13.1935/2019, pela Secretaria Municipal de Educação, com a relação nominal dos servidores, a respectiva carga horária e comprovantes de registro de ponto nos mesmos. A Lei Federal número 13.935 estabelece em seu artigo 1º que a rede pública de educação básica contarão com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Só justificando aqui, eu li aqui no celular, porque esse aqui já está no Câmara Sem Papel, então por isso que eu li aqui agora, ok? Indicação número 157, de autoria do vereador Baito, que pede para lavar e pintar a praça do bairro Populares. Ofício aqui do pregoeiro oficial do município de São Gabriel, ao presidente da Câmara, que informa a essa Câmara de Vereadores que no dia 9 de novembro de 2023, às 13 horas, ocorrerá a sessão de abertura do edital de pregão presencial número 025/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de segurança do trabalho e medicina ocupacional para os servidores públicos do município de São Gabriel da Palha. Ofício número 95, do pregoeiro oficial do município também, de São Gabriel da Palha, que informa aqui a essa Câmara de Vereadores que no dia 9 de novembro, às 8 horas, ocorrerá a sessão de abertura de edital de pregão eletrônico, número 772/2023, cujo objeto é constituição de registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e instrumentos de uso hospitalar, para atender às necessidades do Hospital São Gabriel e também de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. É esse o expediente, senhor presidente. Muito obrigado, nosso secretário vereador, Sargento Jake. E, neste momento, eu passo a palavra ao vereador José Roque, que vai fazer a entrega aí da moção de aplauso, devido ao compromisso firmado aí no horário que o pessoal tem aí, que ele me passou. Então, Zé, eu passo aí para você o microfone, você fica à vontade aí. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Hoje eu tenho a felicidade de estar entregando duas moções. Vou entregar uma primeiro e outra depois. Não é que uma é mais importante que a outra, as duas são muito importantes. Eu gostaria de estar primeiro entregando aqui para Isadora Mazarim Ferreira. Eu gostaria que viesse até aqui, Isadora. Isadora Mazarim, ela está participando da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ela passou na fase com a nota 9.6 e já está fazendo
já fez uma fase e tem mais 2 fases para a Olimpíada Internacional. Eu gostaria, Isadora, de estar te parabenizando, estar falando para você que é muito importante isso que está acontecendo com você. Talvez você não tenha noção do tanto que você está ajudando a incentivar as outras pessoas a estudar. Você sempre estudou em escola pública, eu te conheço desde nenenzinha, filha de amigos meus, né, lá do Córrego General Rondão, e está dando esse show no Brasil inteiro. Hoje ela está disputando com todo o Brasil a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, é difícil até de falar o nome. Então você está de muito parabéns. E eu gostaria de convidar a família para vir aqui na frente junto, Paulo, a Lena, o Deci, o Zé Carlos, a Gina, o Paulo Henrique. Vem todo mundo aqui para frente, que eu quero entregar e fazer uma foto junto com vocês. Bruno, cuidado com... E a Cecília também. Chega até aqui, Cecília. Isso. Vem aqui no meio. Isadora, vocês levantam aí? Pode ir. Fica à vontade. Deixa eles virem aqui, aí eles ficam aqui pertinho de mim. Pode vir aí toda a família convidada, fica à vontade aqui. O espaço é pequeno, mas o Zé Roque falou que o coração dele cabe todo mundo. Tá? Fica à vontade aí. Quem for maior fica aqui atrás, aqui, ó, pega o rostinho aqui. Isso aí, Zé. Isadora, então receba com carinho essa moção de aplauso, né, e estendida a todos os familiares, né, que eu sei que todos te ajudaram e te ajudam muito nisso, te dando apoio. E também agradecer a todos os vereadores que votaram por unanimidade isso aí. Quem propôs fui eu, mas todos os vereadores votaram por unanimidade essa homenagem a você, que é tão importante para São Gabriel agora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí pela participação. Fique à vontade novamente de falar da terceira idade. Zé, eu acho que você desligou. Agora eu gostaria de convidar minha amiga Lourdes para chegar até aqui. Agora é a hora das minhas menininhas. As minhas menininhas. A Lourdes é presidente do grupo da terceira idade Roda Viva. A Lourdes, eu quero dizer a mesma coisa para você, Lourdes. Você não sabe o tanto que você é importante para São Gabriel da Palha. Às vezes as pessoas veem com o grupo Roda Viva só por causa da preservação do nosso imóvel lá em cima. Não é só isso. Você sabe o tanto que você faz bem para aquelas pessoas que precisam de diversão. Inclusive, quando as pessoas vão lá para oferecer para vocês algum trabalho, falam, nós não queremos trabalhar, a gente quer brincar, que o nosso tempo já passou. Então, é muito importante vocês estarem fazendo 26 anos. E para isso, Lúcio, para te entregar também essa homenagem pelos 26 anos, eu gostaria de convidar a Maria José, a Lene, a Margarida e todas as outras menininhas que estão ali, para chegar aqui na Ceslau, a Vera, o Ceslau, a Vera, chega todo mundo para cá. A meninas e o menino. Uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer os vereadores, né, que votaram também, né, para que o Zé Roque entregasse essa moção de aplausos. Né? Nosso muito obrigado em nome do Roda Viva. O Roda Viva, 26 anos de existência e 26 anos que eu estou acompanhando esse grupo, tá?
Estou querendo entregar, mas ninguém quer pegar mais não, tá? Eu já falei que eu vou entregar para o prefeito. Mas, gente, obrigada, muito obrigada. O Grupo Roda Viva se sente muito honrado com essa brilhante homenagem, tá? Muito obrigado, vereador José Roque e todos da terceira idade por esse reconhecimento, por esse trabalho prestado a toda a sociedade gabrielense. Se não tem o grupo, se não tem esse grupo importante, como é que nós iríamos divertir, né? Ei. Agradecer ao nosso vereador José Roque pelas homenagens feitas e do respeito dessa Câmara Municipal a todos que fazem jus aí a nosso município de São Gabriel da Palha. Então, neste momento, eu passo a hora da tribuna livre e concedo a palavra ao senhor Vanderlei Henrique Wolfgram, que dispõe de 7 minutos e meio para a sua fala. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite àqueles que nos assistem em suas casas, a todos os vereadores aqui que compõem essa magnífica Casa de Leis. De primeiro momento, eu venho relembrar que tivemos 2 dias no final de semana passado, que foi muito importante. O dia 29 de outubro, no qual nós comemoramos aí o Dia do Servidor Público, e o dia 31 de outubro, né, que foi uma data dedicada ao Dia da Reforma Protestante. Então, no dia 29, o sindicato promoveu um almoço aí de confraternização para os servidores e, mediante a isso, agradecemos a todos os colaboradores, né, que nos ajudaram a tornar possível aquele momento de confraternização. Também, mediante a esse momento de agradecimento, aqueles que também tornaram possível a realização da comemoração do dia 31 de outubro. Sabemos que o nosso Estado é laico, mas nós, o povo, né, temos as nossas religiões. E eu sou cristão. E assim como muitos, cada um tem a sua prática doutrina. Eu gostaria aqui agora de chamar a atenção, principalmente dos vereadores, porque ficamos um pouco assustados com algumas informações que vêm se acumulando nesse período de 2023 em relação ao Poder Executivo desta municipalidade. Observamos aqui no Diário Oficial, na data de 20 de setembro, uma movimentação financeira de R$ 11.700 saindo da Secretaria de Educação, sendo transmitida para a assistência social. Nada em comum, né? Mas adiante, nessa mesma página, a gente observa que tem aqui o aditivo de uma soma de valor que chega a R$ 1.625.000, sendo aprovados para ser gastos com propagandas, né, publicidade. R$ 1.625.000, somente com publicidade. Se a gente fizer uma conta rápida ao que nos interessa, no caso servidor, trabalhador, se dividirmos esse 1 milhão, eu já fiz essa conta um pouco mais cedo, por 12, e pelo total aproximado de trabalhadores hoje na prefeitura, 600 na atividade, chega-se a um valor de R$ 222 por mês, que poderiam ser computados no Vale Alimentação. Se fosse de interesse, né, poderia ser revestido para essa finalidade. Mas, enfim,
acredito que a propaganda também tem as suas vantagens aí, então deve ser utilizada. Por isso que eu cito aqui a importância dos vereadores, né, observarem. Adiante, nessa mesma data, agora, digo, nesse mesmo site, né, do Diário Oficial, temos aqui a ata de registro de preços para contratação de brinquedos infláveis e não infláveis para serem utilizados pela Secretaria de Assistência Social. Um valor bem exorbitante de R$3.170.000. E uma outra ata de preço no valor de R$656.000. Aí os senhores podem procurar depois no Diário Oficial. Eu imprimi uma folha mais detalhada aqui sobre o que seria esses brinquedos, né? Consta que o que me chamou muito a atenção foi o aluguel do carretão. Lógico, tem vários brinquedos, tem pipoca, tudo. Uma hora do carretão está saindo a R$1.826. Mais do que o salário de muito trabalhador dessa prefeitura. Então, assim, isso também nos chama a atenção, porque a gente acaba de homenagear agora um grupo aqui, que deu a sua hora de trabalho, vendeu, ofereceu para o desenvolvimento do município. E hoje, parabéns a vocês, né, por estarem aí à frente desse magnífico trabalho, para que não caia no esquecimento. É muito bonito. Então, também compactuo aí com os aplausos que vocês receberam, são merecidos. Mas não é só isso. Enquanto vocês têm força e saúde para trabalhar, vocês também precisam ser valorizados. Então eu friso aqui, é necessário valorizar o trabalhador. Dinheiro está sendo colocado em partes aqui que talvez não sejam interessantes. Então eu tenho uma pergunta, né, feita por nós, cidadãos gabrielenses. Eu nasci nessa cidade, eu nasci no Hospital de São Gabriel da Palha. Eu sou nascido aqui, eu tenho 2 filhos que não nasceram nessa cidade. Nasceram em cidades diferentes. Eu tenho 40 anos. Alguma coisa está errada, não tem lógica isso. Eu não sei o que está sendo o erro acometido, mas ele deve ser sim analisado e com o coração, não com afrontas. Não é isso. Porque todos vocês que estão aqui, vocês chegaram pelo voto popular, as pessoas nomearam vocês, vereadores, no caso, eu cito aqui, para ajudar a identificar os erros e acertar eles, né? Em maio, a prefeitura ofereceu uma festa da cidade em homenagem à emancipação política do município. E o que acontece? Enquanto o povo ficava distraído com os momentos festejos, foi encaminhado para a Câmara Municipal um documento com o aumento do salário do prefeito, dos secretários, do vice-prefeito, com mais de 40%. Sendo que, quando chegou a inflação do ano anterior, 2022 para 2023, obrigado, foi parcelado em 3 vezes. E o salário do prefeito foi aumentado de um momento para outro, nas cortinas, mais de 40%. Eu não estou vendo valorização do servidor. Então, eu estou, assim, pedindo que vocês, vereadores, se atentem, né, para a gente não ficar tão esquecido, porque se até o momento não foi enviado para cá. Eu vou ressaltar a última situação que a gente teve aqui. Foi ainda para tentar tirar os quinquênios e os decênios, que o presidente aqui arquivou o processo. A gente agradece a ele pela compreensão. Câmara. Só finalizar? Pode. Então, assim, se até o momento a gente não percebeu que o município se preocupou com o servidor, o ano que vem, se o prefeito se preocupar, a gente já sabe quais são as intenções. Concluiu? Muito obrigado, Vanderlei Henrique Wolfgram, pelas palavras. Nesse momento, passa a palavra ao senhor Ademar Pedro Will, que falará sobre a CESAM e o assunto esportes. Dispõe de 7 minutos e meio.
Oi. Boa noite, presidente, os demais integrantes que compõem a mesa diretora, a todos que estão aqui participando da sessão ordinária também, a todos que estão em casa, né, de forma remota, assistindo a sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores. Hoje eu vim falar sobre a empresa Cesan. E a Câmara de Vereadores aqui, a Câmara faz leis, né? Estou aqui hoje para cobrar dos vereadores, se tiver como, fazer um projeto de lei para permitir que o cidadão coloque o eliminador de ar no relógio, nos hidrômetros. Por quê? O que está acontecendo? Está chegando ar com água. E nós não podemos admitir que a empresa Cesan seja uma empresa de 2 pesos e 2 medidas. Por que a lei não funciona para a Cesan? O artigo 14 do PROCON, porque a Cesan ela é uma prestadora de serviço como qualquer outra. Então, a Cesan ela tem que ser responsabilizada pelos atos dela. O que está acontecendo? Todas as vezes que começa, como a bomba de água para de funcionar, vou falar de forma bem simples aqui para todo mundo entender. Bem clara, bem simples, bem didática, para todo mundo entender. Não vou falar para alguns, eu tenho que falar para todos, né? Então, quando a bomba é desligada, muitas das vezes a bomba é desligada por qual motivo? É seca, hídrica. A bomba é desligada, depois é ligada novamente. O que acontece? Tem um ar que chega junto com a água. E esse ar é calculado junto com a água. E cabe o Poder Legislativo, que é a Câmara que faz as leis, até falar para o Tiago Silva aqui, propor um projeto de lei para permitir o cidadão colocar esse eliminador de ar. Porque ninguém mais aguenta ficar pagando conta de ar. A população precisa de água e não de ar. Então, eu fiz aqui... Eu vou sugerir aqui um projeto de lei, para a Câmara aqui, para deixar o cidadão gabrielense colocar esse eliminador de ar, sem problema algum. Eu vou ler esse projeto de lei aqui, espero que os vereadores, com carinho, possam analisar também. Porque aqui eu não estou falando para alguns, até os vereadores aqui, muitas das vezes, pagam pelo ar, não pagam pela água. Então, quero ler esse projeto de lei aqui. Como cidadão, né? O artigo 2 da lei orgânica fala que a participação popular é viável aqui na Câmara. Os vereadores aqui não vão saber do problema se um cidadão não vem aqui usar esse espaço, a tribuna, para informar os vereadores, e nem o prefeito. Como eu via uma vez o Tiago Rocha falando, ó, nem um prefeito, nem um vereador tem uma bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo. E esse espaço aqui é o espaço adequado para a gente aqui trocarmos ideias e sugerir projeto de leis. E eu tenho certeza que os vereadores vão acatar o meu pedido aqui, porque o Léo Bragato, na sessão passada, ele falou, ó, é uma Câmara inteligente, sem desprezar as outras câmaras, e é por isso que eu estou aqui. Porque se essa Câmara não fosse inteligente, eu não estaria aqui. Ia conversar aqui ao vento, para as paredes. Então, de uma forma bem simples, eu vou tentar ler esse projeto de lei aqui, e espero que os vereadores possam aí, né, analisar esse projeto, através do Tiago Silva ali também, que vai ter que analisar também. Tenho certeza que ele vai analisar, com muito carinho. Eu acho que vai surtir efeito essa reivindicação nossa aqui. Está dando errado um pouquinho aqui? Um pouquinho. Projeto de lei ordinária. Instalação de equipamento de eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial ou comercial. Esse projeto de lei tem como objetivo garantir ao consumidor o direito de ter instalado o equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água residencial ou comercial. É recorrente as tubulações das redes de abastecimento de água, quando desligada por motivos operacionais ou decorrente de crise hídrica, necessitar de total ou parcial esgotamento da tubulação. Desse modo, quando a rede é novamente operacionalizada, por questões técnicas, é necessária a presença de pressão proveniente de ar comprimido para que a água consiga adentrar ao sistema de distribuição, fazendo com que os hidrômetros registrem o consumo, penalizando os consumidores. Os redutores de ar são dispositivos que se destinam a eliminar o ar existente nas tubulações do sistema de abastecimento de água. Devem ser colocados antes dos hidrômetros e tem como objetivo impedir que o ar seja calculado na conta mensal de água do consumidor, além de preservar a vida útil dos hidrômetros, que giram em alta velocidade por conta do ar expelido na tubulação.
Ao pagar a conta de água, o consumidor paga também pelo ar que passa pelo cano. Segundo estudos, este ar é pago como água e pode significar cerca de 40% a mais da contagem dos metros cúbicos e, consequentemente, maior valor da conta. Em algumas regiões, o cálculo pode gerar prejuízo de até 80%. É do saber de todos que o equipamento de instalação de eliminador de ar na tubulação do sistema de água, residencial ou comercial, significaria uma economia de 35% na conta de água. Ressaltando que esse percentual pode variar de uma região para outra, de acordo com a frequência de interrupções no fornecimento de água, inclusive algo muito comum na nossa cidade. Ademais, muitas reclamações de consumidores em todo o Brasil são registradas com a mesma problemática, havendo casos que a intervenção do Poder Judiciário é necessária para garantir ao consumidor seus direitos. Em muitas cidades, o Poder Judiciário, o juiz, o Ministério Público tem que entrar nessa causa, entendeu? Porque, veja bem, a empresa Cesan é uma empresa muito grande. 1 minuto. Então, vou tentar resumir aqui, agora não tem como, né? Pouco tempo. É uma empresa muito grande, tem o seu corpo jurídico muito elevado também, que faz a empresa aí não cumprir o seu papel, também com o contrato da prefeitura. Vou deixar para falar sobre esporte na próxima, porque o tempo é curto aqui. Obrigado ao presidente, aos vereadores, e eu tenho certeza que juntos aqui vai ser feita alguma coisa. Espero que minhas palavras aqui não passem despercebido, porque eu sei que tem vereador aqui competente e que quer o bem da população. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Ademar, pelas suas palavras. Neste momento, anuncio a hora dos oradores inscritos. Solicito que o vereador Zé Roque faça seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente, Léo Bragato. 7 minutos, tá, Zé? 7 minutos. Tranquilo. Obrigado. Vereador Jake, vereador Arlete, meus colegas vereadores, gostaria de cumprimentar a todos os internautas que estão nos vendo de casa, a todas as pessoas que estão acompanhando hoje aqui a sessão. Nós estamos, para quem não está hoje na sala aqui, nós estamos localizados no Chapeuzinho Vermelho. Às vezes as pessoas assistem de casa, mas não sabem de onde a gente está falando, né? E quem quiser vir participar presencialmente da sessão, pode ficar à vontade, que a gente vai sempre estar aqui tem lugar para estar acolhendo a todos. Estamos passando por esse processo que a gente está reformando a nossa Casa de Leis, a nossa Câmara Municipal, que tem uma montoeira de anos que não é reformada. Então está havendo um processo e, se Deus quiser, ano que vem, nós vamos estar inaugurando a nossa nova Câmara Municipal, a nossa Casa de Leis. Hoje eu gostaria de falar um pouco de mim. Eu sou um vereador feliz, às vezes meio cansado, mas feliz, porque eu falo que justifica muito a gente correr atrás de voto, a gente ser votado, porque nos dá a oportunidade de todo dia poder ajudar uma pessoa. Às vezes é um pouco forçado, que Magda sabe disso. Às vezes, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da madrugada, o telefone está tocando, a gente está atendendo. Atende com carinho e tenta resolver para todos a necessidade de cada um. Então, assim, eu tenho que expressar essa felicidade, dizer assim que eu nasci para isso. Eu gosto de ser vereador, eu gosto de ajudar pessoas, já faz parte da minha vida. E hoje muito feliz por estar vendo esse monte de gente aqui, os amigos meus de infância, né, que cresceram junto comigo, quase que aprenderam a andar junto comigo, estão tudo aqui hoje. Então, é gratificante ver isso, o valor da família. A Isadora está aí, né? A gente deu a moção de aplausos para ela agora mesmo, que ela está participando da Olimpíada Internacional, e a gente vê que a família está em torno dela, está reunida, está dando força, está incentivando. Não é fácil ser estudante de escola pública, às vezes fala que tem desvantagem, mas vale muito do aluno, da força de vontade de cada um. E é muito importante quando a família está junto, né? Nós estamos chegando perto do Natal, e o que importa para a gente, né? Chegar pertinho do Natal, é a nossa família. Às vezes a gente vê esse Brasil, esse mundo todo espedaçado, com guerras para lá e para cá, mas se a gente conseguir dentro de casa ter a fraternidade,
da nossa família, já estamos fazendo muito. Então, vamos valorizar mais a nossa família, vamos dar mais força, porque às vezes os problemas que estão ali fora é porque sai de dentro da casa da gente, que a gente perde o controle. Não é fácil, as famílias se desestruturam de vez em quando, coisa que não é anormal, né? É normal. Para quem anda de avião sabe que de vez em quando você está lá em cima, na velocidade cruzeiro, Jetinho que viajou esses dias sabe disso, né, Jetinho? De vez em quando o avião dá uma acertadinha, não dá? Dá uma mexida na asa para lá e para cá, corrigindo rota. Porque às vezes ele sai de um ponto aqui para chegar no outro, se ele não corrige a rota, ele sai muito, às vezes sai até em outro país, que ele queria sair para outro canto. Nas famílias costuma acontecer isso também. De vez em quando as famílias se desestruturam, fogem um pouquinho da rota, mas aí que nós temos que buscar nosso Deus, buscar Jesus Cristo, para a gente voltar para a nossa rota, colocar a família em dia e ser feliz novamente. Eu não tenho muito tempo para falar hoje, eu quero reforçar isso, que deem valor às suas famílias, quem está nos ouvindo. É muito importante quando você tem uma pessoa que, às vezes, dentro da sua família tem dificuldade com alcoolismo, com drogas. Eu vou falar de um exemplo que o meu irmão foi assim, ele era viciado em álcool, e, graças a Deus, a nossa família nunca deixou de falar para ele que ama. A gente tem que falar que ama, porque, às vezes, a gente quer corrigir as pessoas e a correção não dá certo, porque o vício está mais forte que a gente. Mas quando você fala que ama, uma hora vai cair na cabeça dele que ele tem que mudar. E se ele lembrar que tem uma família que ama, ele vai voltar para o ninho. Foi o que aconteceu com o meu irmão. Quando ele bebeu o último copo de cachaça, ele disse para a mulher, falou para ele assim: olha, você está bebendo o último, por quê? Vai morrer? Ele falou: não, porque tem uma família que me ama e eu vou atender eles. Meu irmão está vivo, tem 26 anos que não bebe. Então é importante valorizar as famílias. Quem me conhece sabe disso. É importante valorizar, mesmo que você tenha dificuldade com seu filho, com seu pai, seus irmãos. Cuida dos seus filhos, fala que ama, que a hora que der para voltar, eles vão voltar. Eu queria também fazer um agradecimento especial aqui à minha assessora Paulinha. Ela que organizou isso aí tudo. Entrou em contato com a Lourdes, com a Isadora, organizou os quadros ali, a moção de aplausos. Foi muito bonito, Paulinha. Eu estou super satisfeito com você. Fiz a escolha certa para a pessoa estar me assessorando. Às vezes eu e a Paulinha, a gente passa uma semana sem se ver, mas o contato é muito, assim, ela me ajuda muito com essas coisas. E agradecer a todos os servidores da Câmara que têm proporcionado a gente fazer esse trabalho. Em nome da Cristina, eu quero agradecer, Cristina, a todos os servidores. Eu sei que vocês não têm medido esforços para estar ajudando a gente, que se não tiver uma Câmara boa, um grupo de servidores bons aqui dentro, mesmo que o vereador seja bom e tenha vontade, mas não tem condições de estar desenvolvendo um belíssimo trabalho. Eu nunca vi Cristina e nenhum servidor negar nada para vereador nenhum daqui. Se negou, porque eu vi, foi escondido, mas eu nunca vi. Então, eu acho assim, está sendo muito bem comandado pelo nosso presidente, Léo Bragato, está sendo muito comandado pela nossa diretora-geral, Cristina. Essa harmonia que existe na nossa Câmara faz com que a gente possa sobressair lá fora e atender as pessoas que mais necessitam. Queria registrar também aqui que eu vi que chegou atrasado, o Jânio, a Michela, o Jânison, eles são parentes também da Isadora. A família está toda reunida ali. Os que não puderam vir estão representados ali, e eu fico muito agradecido pela terceira idade Roda Viva, sempre me acolher quando está lá. A gente sempre conversa, né, Lúcia? Quando tem alguma dificuldade, a gente sorri junto, se não der certo, a gente chora junto. Né? Mas, assim, é uma parceria muito boa que eu tenho com vocês e quero continuar para sempre. Eu falei que eu não fui lá dançar ainda, que a perna está quebrada. A Maria José falou que é mais uma desculpa. Mas eu vou estar indo lá, eu vou estar junto com vocês, pode ter certeza disso. E uma boa noite. Getúlio, muito obrigado por ter trocado o seu local de falar comigo. Te agradeço de coração e uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Vereador Tiago Silva. Dispõe de 7 minutos. Tiago Silva. Trocaram, né? Sim. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Edilson, secretário Jake, vereador Arlete, todos os vereadores, a vocês que estão em casa
nos assistindo. Gostaria de cumprimentar, em especial aqui, parabenizar aquela mocinha pelo brilhante resultado nas Olimpíadas de Matemática. Eu sempre falo e repito, não são grandes obras de pontes, viadutos, prédios que vão mudar São Gabriel. O que vai mudar São Gabriel de verdade e fazer com que essa cidade cresça e evolua é o investimento na educação. Educação é a base de tudo. Se nós temos investimento em educação, nós, com certeza, teremos resultados excelentes para toda a sociedade. Para toda. Às vezes, uma pessoa consegue nascer numa casa onde o ambiente é favorável para a educação, outras pessoas já não têm esse mesmo privilégio e nascem em situações de vulnerabilidade social, mas o que pode equiparar e dar condições iguais para todas as crianças que nascem, e todas essas crianças são imagem e semelhança de Deus, todas essas crianças têm que ser igual, têm que ser tratadas de forma igualitária, e a forma da gente fazer com que isso aconteça é através da educação. É escola e ensino de qualidade para todo mundo. Infelizmente, hoje, São Gabriel da Palha, dos 78 municípios do Espírito Santo, no ano de 2022, nós fomos o último lugar dos 78 municípios no investimento por aluno. Isso é preocupante e é um alerta que eu deixo aqui, mas isso não tira o brilho e, muito pelo contrário, aumenta o brilho dessa família linda, que educa essa moça linda, que está tendo resultados brilhantes no estudo, fruto da sua dedicação e, com certeza, do ensino, da base familiar, dos valores que essa família passa para essa moça. Tá certo? Parabéns para vocês. Gostaria de cumprimentar aqui a dona Lourdes Taquete, o Grupo Roda Viva, todos vocês que estão aqui presentes. Eu tenho um carinho especial por vocês. Lembro lá atrás, dona Lourdes era secretária de Educação, né, do meu pai, na época. E, com uma luta danada, né, conseguimos pegar um prédio abandonado, jogado às traças, abandonado como hoje está o Gabrielão, abandonado como hoje se encontra o seminário, né, abandonado. E aquele ginásio estava abandonado há anos, era um lugar muito... A gente olhava para aquela obra parada lá, era muito triste. Você vê um local daquele dali, sem utilidade pública, era triste. E aí foi repassado, reformado e repassado ao Grupo Roda Viva, e depois o Grupo do Roda Viva ainda melhorou ainda mais aquele local, né? Não, né? Então foi entregue o prédio, foi entregue o espaço, né? A área. A estrutura só tinha o telhado, né, dona Lourdes? O resto... Então, nosso parabéns ao Grupo Roda Viva, parabéns especial. A gente tem noção da dificuldade que é para vocês estarem mantendo aquilo, né? E hoje, é interessante vocês estarem aqui hoje, no momento que a gente acaba, Zé Roque, de aprovar a possibilidade de emenda parlamentar dos vereadores, né, de São Gabriel da Palha, e quem sabe aí a gente não pode reunir uns 2 vereadores aí e destinar uma emenda aí para a gente fazer então a reforma daquele prédio, tudo mais que vocês precisarem. Às vezes vocês têm outras prioridades. Eu acho que isso hoje... Tá certo. E quem sabe, então a gente não pode, Zé Roque, se reunir, e por isso que é importante a emenda parlamentar, né, Jake? Uma emenda para ajudar uma entidade que ajuda e muito, né, a população gabrielense, a população da melhor idade. Quantas pessoas estão ali hoje se divertindo, às vezes viajam para outro município, né, com aquela van que foi conseguida na época pelo deputado Freitas, né, Zé Roque? Eu lembro que nós estávamos juntos naquela caminhada, e Zé Roque pediu isso ao Freitas, e eu acompanhei todo esse processo,
Então, assim, o nosso parabéns a vocês, tá? Vocês fazem um trabalho significativo, um trabalho tremendo, e eu acho que precisa, sim, de mais apoio, de mais empenho do poder público, né? E nós estamos aí à disposição. O vereador, ele não tem como executar obras, mas a partir de hoje, né, que foi aprovada essa emenda, então a partir do ano que vem, o vereador, apesar de não poder executar a obra, mas ele vai poder destinar a emenda parlamentar para as associações, para as entidades que realizam esse trabalho social importante. Tá certo? Então, quero aqui finalizar a minha fala, parabenizando os dois homenageados, seu Zé Roque, que é muito importante. Eu quero também aqui aproveitar, Vanderlei Wolfgram está aí ainda? Saiu, né? Mas eu quero parabenizar o Wolfgram pela fala dele. Independente dele estar aqui ou não, eu acho que a fala dele é pertinente. 1.600.000 com propaganda é um dinheiro enorme. Para vocês terem uma ideia, se nós somarmos tudo que foi gasto, do Eduardo Glaza até a Céia Ferreira, eu garanto para vocês que não foi gasto 1.600.000 com propaganda. E apenas esse ano, não é nesse mandato, apenas esse ano foi gasto 1.600.000 reais com propaganda. É um valor absurdo. É um valor absurdo, porque eu falo para vocês, se a gente pegar esse valor e direcionar para a contratação de obstetra, anestesista e equipe para fazer partos em São Gabriel, a gente conseguiria bancar tranquilamente. Tranquilamente. Ah, mas São Gabriel não tem UTI neonatal. Veja bem, Nova Venécia também não tem UTI neonatal. Meu pai está lá, dona Lourdes, todo dia fazendo partos. Não só ele, doutor Zé Carlos Lubiana também. Além disso, outros médicos vão lá fazer parto todos os dias. Lá não tem UTI neonatal. Para isso que existe o exame de diagnóstico, para a gente saber se a gravidez é uma gravidez de risco ou não. Se é uma gravidez de risco, tem que ser feito num centro de alta complexidade, como é o caso lá em Nova Venécia, é o Roberto Silvário, de São Gabriel, o Hospital São José. Agora, se nós tivermos condições de fazer os exames, o acompanhamento pré-natal aqui, e identificar que esse parto não é de alto risco, teríamos condições sim de fazer aqui. Teríamos total condição, a estrutura do hospital foi reformada, o centro cirúrgico está bacana, agora, precisa implantar esse serviço e precisa ter prioridade. Parabéns para a fala do Wolfgram, eu concordo com ele, eu acho que São Gabriel a gente precisa evoluir sim. Um abraço, beijo no coração, desculpa que eu passei uns 30 segundos do tempo aí. Uma boa noite. Vereador Tiago Silva, dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente em exercício, Edilson, sargento Jeico, primeiro secretário, a vereadora Arlete, todos os meus nobres colegas, a todos que estão presentes nessa ilustre Casa de Leis, as pessoas que nos acompanham através da plataforma do Facebook, ao meu amigo Gustavo, um jovem, uma liderança, um futuro político dessa cidade, um jovem muito inteligente, uma excelente noite ao Grupo GAL, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo. O que nos traz nesta tribuna é para falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa luta em prol dos nossos irmãos. O vereador tem a missão de servir. O vereador, ele serve a população. Do nascimento de uma pessoa até a morte, as pessoas batem na casa do vereador. Se tem um problema de iluminação, é o vereador. Então, eu respeito os meus amigos vereadores, pelo Brasil, afora, tem vereador às vezes que deixa a desejar? Tem, mas nós não podemos ter um preconceito, nós temos que acabar com o preconceito. Às vezes falou que é político, você vai num local, a pessoa não te conhece, aí já acha que você é ladrão, já acha que você é corrupto, que você não é um cristão. Nós temos que
saber filtrar essas coisas. O Vanderlei falou a questão do o remanejamento que teve, que discussou na tribuna, para assistência social, da educação. O remanejamento, ele não dependeu de aval da Câmara. Saiba que esse vereador é um vereador que é atuante, que está aí ouvindo a população. O vereador, ele é olhos, ouvidos e voz da população. Vocês que são aqui, estão no especial aí da grupo da terceira idade, vocês já viram algum juiz construir escola? Algum juiz construir estrada, aeroporto? Vocês não vão ver. O juiz é do poder judiciário. O vereador é do poder legislativo. O poder legislativo não executa obras. O legislativo escuta a sua demanda, propõe projetos de lei, fiscaliza a aplicação do dinheiro. Já o poder executivo é o responsável por construir escola, pavimentar rodovias, colocar remédio no posto, contratar médicos. Muitas pessoas não sabem disso e querem colocar a culpa no vereador. O vereador é culpado se ele não está cobrando, se ele não está mostrando. Então, o poder executivo é o responsável, o próprio nome diz executar. E nós temos que saber distinguir essas tarefas. Muitas das minhas reivindicações, das minhas solicitações são atendidas. Muitas ainda não foram, não estão sendo. Algumas solicitações. Pedimos a reabertura, o desassoreamento do córrego São Gabriel. Semana passada eles começaram com a máquina lá, porque aquelas famílias, elas sofrem. Porque elas não têm culpa também se elas não tiveram condições de comprar uma casinha num local melhor. Nós temos que ser solidários com os nossos irmãos. Tem gente que fala assim, mas também vai morar na beira do córrego. Nós temos que ser solidários. Muitos conseguem comprar uma casa num local privilegiado. Mas tem pessoas que não conseguem, nós temos que ser solidários. Então, enquanto vereador, eu fiz o pedido, tem o documento, está lá. Estão trabalhando, então a gente vai parabenizar o que estiver fazendo. E o que não estiver fazendo, eu vou cobrar. Sabe por quê? Vocês aí, cada um de vocês estão sentados aí. Vocês estão pagando meu salário, gente. É vocês, o dinheiro que cai na minha conta lá, é vocês que estão pagando. O arroz que vocês compram, o leite, a roupa que a senhora está bem vestida aí, ó. A roupinha que a senhora comprou, que vocês compraram, vocês pagaram o meu salário. Vocês estão pagando. Então o vereador tem que servir vocês, não é servir prefeito, não. Eu sempre falo, ficar do lado do prefeito, do lado do mendigo, eu sento do lado do mendigo. E quem sabe, me conhece, sabe que eu estou falando que é verdade e não estou sendo hipócrita. Porque eu fico sempre do lado do mais fraco, o que mais precisa. Estamos clamando ao prefeito, vamos clamar novamente. Por favor, prefeito, vamos contratar mais fisioterapeutas. Eu sei que vocês aí sabem que tem muita gente que está precisando de fisioterapia e não está conseguindo vaga. Esse vereador aqui, eu não falo isso por questão de orgulho, não. Foi o único vereador da história que conseguiu um recurso para o setor de fisioterapia. Está lá, todos os equipamentos comprados, podem ir lá. Está lá, podem ir lá amanhã ver. Consegui com a deputada Janete, e agradeço, juntamente o governo do estado. Mas falta mão de obra, fisioterapeuta. Eu consegui o recurso, o prefeito aplicou. 1 minuto, vereador. Então, a gente precisa, aí que o prefeito, com todo respeito, prefeito, secretária de saúde, contrate mais fisioterapeutas. Porque nós precisamos de mão de obra. Nós conseguimos, através do secretário Marcos Vicente, governo do estado, aquelas passarelas para dar mais dignidade para as pessoas do bairro Santa Helena. Aquelas pinguelas de madeira, hoje elas têm umas passarelas de aço. Mais dignidade para aquelas pessoas. Um pedaço de calçamento de rua, não que eu executei, mas eu fui com o governo, consegui o recurso e o prefeito fez o projeto. Poderia ter feito mais, mas não conseguiu entregar o projeto a tempo. Aquela rua por cima da rodoviária sem calçar, eu consegui o recurso, mas infelizmente o prefeito não entregou o projeto a tempo, aí nós perdemos. Santos, me concede 2 minutos do seu tempo. O presidente, ele falou, se eu precisasse, poderia pedir a ele estava ali, que ele não vai... Tiago Santos. O aplicativo foi pensando em vocês, em especial da terceira idade, ou que tem mobilidade reduzida.
O aplicativo Consus foi uma ideia deste vereador. Eu tenho, desde 2021, eu tenho o protocolo guardado. Aí sempre cobrando 2021, cobrando 2022, 2023, cobrando até que saiu. Hoje a pessoa, pelo aplicativo, ela vai marcar a sua consulta. Eu falei, prefeito, vamos disponibilizar o aplicativo, porque as pessoas estão lá no sereno, minha mãe mesmo. Eu não tenho plano de saúde, minha mãe não tem. No sereno, na chuva, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não precisa disso. É só fazer um aplicativo. Então o vereador é para isso aqui, para melhorar a vida de vocês. O vereador, quem dera se eu pudesse fazer obra, gente. Se eu pudesse fazer obra nessa cidade, se eu fosse o prefeito, eu ia deixar essa cidade um brinco. Eu ia colocar aí as ciclovias, mais pontos para as pessoas se exercitar, construir mais escola, investir mais no aluno. A nossa saúde, igual eu pedi também, solicitei ao prefeito para comprar um aparelho de ultrassom. Você sabe quanto custa um aparelho de ultrassom, gente? E o nosso hospital não tem. 80 mil reais você compra um aparelho de ultrassonografia. A mulher chega ali sexta-feira à noite grávida, ou a pessoa com suspeita de pedra na vesícula, pedra no rins, tem que mandar a pessoa para a Colatina, porque não tem um aparelho de ultrassom que custa 80 mil reais, que é a mesma coisa de eu tirar 1 centavo aqui do meu bolso. Vocês estão entendendo? Se eu fosse o prefeito, então eu fiz a solicitação ao prefeito, está protocolado, e vou continuar cobrando dele, porque eu não tenho o poder de comprar. Eu tenho o poder de ouvir vocês e representar constitucionalmente. É o que eu estou fazendo incansavelmente. Dizer que esse vereador está aqui. Vocês podem procurar o meu número, podem ir na minha casa. O meu gabinete, já noticiei em minhas redes sociais, está sendo na minha casa, enquanto a Câmara está em reforma. Vocês podem me ligar, Tiago, quero falar com você. Pode vir, o Gustavo já foi lá, outras pessoas já foram. Recebo na minha casa, na minha mesa, toma café comigo. E lá a gente vai despachar, a gente vai fazer documentos, solicitações ao prefeito. Então, falar para vocês que eu estou na política para servir, porque a política é a principal ferramenta para mudar a vida das pessoas. Em especial aquelas que mais precisam do olhar do poder público. Vamos juntos construir uma cidade melhor. Para isso, nós devemos confiar nos políticos, mas nos políticos que querem fazer uma cidade melhor, o político que trabalha com verdade, com honestidade, que tem responsabilidade. Obrigado a todos, Deus nos abençoe. Tá bonito o discurso? Gente, mas obrigado, vereador Arlete, muito obrigado. Isso eu queria falar para vocês e dizer que estou à disposição de vocês. Meu número é público de celular. Quando vocês quiserem falar comigo, eu estou aí para servir, porque o político que não veio para servir, ele não pode estar na política, ele tem que estar em outro lugar. Boa noite, Deus abençoe cada um. Valeu. Muito obrigado, vereador Silva. Com a palavra, o vereador Guinha, que dispõe de 7 minutos. Boa noite, presidente Léo Bragato, primeiro secretário Sargento Jake, vereador Arlete, nobres colegas vereadores e colegas e amigos aí presentes e amigas, né? Se sinta abraçado por esse simples vereador aqui, Tonzinho do Viveiro e o meu amigo eletricista, Zé Carlos, Deci, todos que estão presentes aqui. Eu vou parabenizar uma pessoa, um vereador que nos honrou com esse... Parabéns, Zé Roque, por lembrar do pessoal, humilde, amigos seu de infância. Isso é muito importante. Coisas, homenagear as pessoas simples do interior, principalmente, nós somos do interior. Isso é muito importante, porque geralmente as pessoas só olham as pessoas aqui, os famosos riquinhos. Aí, olhando as pessoas do interior, é muito importante, as pessoas se sentem bem, são pessoas de bem igual qualquer outra aqui, ou até melhor. Eu te parabenizo, Zé Roque, por você ter feito isso aí, pela menina que é xará da minha filha, é Isadora, né? Parabéns, Isadora, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa menina maravilhosa que é.
E a família já mostra, a gente já conhece que é família de bem, Zé Roque. Família que sabe educar, sabe viver nesse mundo. É uns amigos que nós temos também lá no General Rondon, naquela região. E pessoas totalmente especial. E General Rondon e São Roque. E falar da Roda Vida. Aí é pessoas do bem, pessoas que a gente conhece. Eu era bem garoto, eu já conhecia a mãe do Wagner ali, ó. E a outra ali, a dona Lourdes e a esposa do finado Zé, do Bonozioli, né? É, pessoa também que me conhece há muita raça de tempo, graças a Deus. Ela também é quase da minha idade também, mas eu já participava lá do bar, lá, lembra? Tomei muitas coisas ali que era gostoso. Eu tomava um boldo, eu gostava de um boldinho. Era bom, Baíta. E na época, né, quando eu participei, porque era bom, estava vivendo. Mas vivi várias coisas na vida que, às vezes, foi coisa que não era tão agradável quanto o que eu vivo hoje. Ah, os caras falam, o passado foi bom. Não é nada. Às vezes o melhor está no presente, dona Lourdes. Aí nego fica reclamando do presente, que o passado foi bom, de primeiro era bom, dona Lourdes. Que nada, bom é hoje que nós estamos vivendo um momento que é especial nas nossas vidas. Cada momento da nossa vida é especial. A senhora toma conta ali, uma liderança, a senhora nunca vai deixar de ser uma líder, porque a pessoa que nasceu para ser líder, ele vai ser líder até morrer. E vai deixar um legado de liderança, não sai, continua. Esse cidadão do lado aí, a pessoa do bem que a gente gosta demais, e pessoas que começou líder, ele vai terminar líder. Eu comecei a mexer com futebol no bairro, fui dando conta do recado, continuei liderança naquele bairro, Asa Branca, em toda a região de São Gabriel. Fui convidado por quase todas as empresas grandes aqui para montar time, e todos que eu montei, dona Lourdes, fui campeão. Graças a Deus. Mostrando força como liderança. Depois esse cidadão aqui de bem foi me buscar lá em casa, que é o Baíto. Foi um amigo, me fez eu filiar no partido, para me ser candidato a vereador. Eu não queria filiar, ele forçou, foi 3 vezes lá, forçar eu me filiar, para depois candidatar. Eu não queria ser candidato, ele forçou, aí eu tive que entrar nisso. E agora eu entrei, e a população de São Gabriel da Paz não deixou sair mais a carro. Eu, quando fui trabalhar, eu desci. Fui inventar de trabalhar nisso aqui direito, trabalhar certo, a população não deixou sair mais. Agora tem que continuar cuidando do povo. E quem não nasceu para servir, não serve para viver, dona Lourdes. O cara que está na função, eu servia sem ser remunerado. Eu servia a população sem ser remunerado. Hoje eu sou remunerado, é obrigação minha servir a população. Não tem ninguém aqui fazendo favor para ninguém. Nós somos remunerados para servir a população, fazer a indicação do que é melhor, correr atrás de prefeito para poder fazer as obras, estradas e melhorar a qualidade de vida da população. E isso eu faço com muito prazer. Tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso eu faço que é o instinto meu, é querer fazer as coisas acontecer. Quando eu mexi com um time de menino, vou voltar lá atrás no futebol, que o Jânio também me conheceu bastante mexendo. Tinha vez de eu comprar no Ercílio ali, Jânio, e desci. 6, 7 pares de chuteiras. Eu comprava com o meu 10º. Para me ajudar os meninos, para ajudar, dava os meninos a jogar bola. Era o meu prazer, era o que eu sentia bem. Era fazer o bem, fazer o menino para o esporte, prevenção às drogas, que eu não deixava eles ir. Eu desviava, conversava, fazia o meu trabalho de prevenção às drogas, que me trouxe até aqui para trabalhar para vocês. Estou aqui, o Guinha, que alguém precisar de mim, igual o Tiago Silva falou aí, mas eu já estou nisso aqui há 11 anos, que o povo me procura. Vai para 12 anos, eu estou credenciado para 12 anos aqui. Então, o povo me procura e eu tenho o maior prazer de atender. Quando eu não posso servir, dona Lourdes, eu fico muito triste. Quando eu não consigo, eu procuro muitas outras pessoas para poder me ajudar, eu ajudar a população. Léo Bragato, é minhas palavras, meu irmão. E eu sinto muito honrado com o senhor presidente dessa Casa de Leis. Essa é a minha fala. Muito obrigado, vereador Guinha, pelas palavras. Hoje ele está empolgado mesmo, falou bonito. Está parecendo que está em cima da égua dele lá, daquela que ele vai para as cavalgadas.
Bicho está tentado, é muladeiro. Agora está mudando para bicicleta. Devagarzinho ele vai transmutando aí. Mas te agradeço, Guilherme, pela sua gentileza. Você também é um vereador exemplar aí, amigo, nosso mestre aí das políticas. Passa a palavra à nossa nobre vereadora Arlete do Fartura. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, sargento Jeique, nobres vereadores, pessoal da terceira idade, nossa turma que está aí. Estou tão bem igual o Zé Roque, sumi de lá. Mas está na hora de voltar, né, Lourdes? Cumprimentar meus irmãos internautas que estão aí nos acompanhando. Parabenizar a menina Isadora. Eu tenho uma neta que na próxima sexta-feira vai completar os seus 18 anos de idade. Me deu o orgulho de também ser contemplada no IFES em primeiro lugar, quando ela foi estudar lá. Aí me falaram assim, você tem que ver, você não tem que se orgulhar que ela entrou lá em primeiro lugar, você tem que ver se ela vai ficar, porque lá é um desafio, então já vai fazer, já está completando, então eu tenho muito orgulho. Isadora, você representa a mulher gabrielense, e falando para a mulher gabrielense, eu quero lembrar que São Gabriel da Palha tem 51% de eleitoras mulher. Os outros 49% são filhos dela. Então está na hora de trazer mais mulher aqui para dentro. Então fazer um desafio aqui hoje, já que nós temos a graça de ter mulheres empoderadas aqui, corajosa, como o exemplo da dona Lourdes, que está indo na tem que abandonar aquilo lá não, dona Lourdes, aquilo lá está no seu sangue. Aquilo lá você leva alegria para esse povo, a gente chega lá, é uma coisa extraordinária, Zé. Se você já foi lá fazer uma visita, você percebe com que alegria essa mulherada chega lá, dança, encanta, e é muito bonito de se ver. Você vai ser uma eterna jovem. Então vamos trabalhar para que nas próximas eleições nós possamos também colocar mais mulheres aqui na Câmara de Vereadoras de São Gabriel da Palha. Precisa de votar na Arlete do Fartura, não. Temos mulheres bacanas aqui em São Gabriel, competentes, que estão querendo mostrar serviço. Nós concorremos com 229 candidatos, então tem pessoas boas querendo representar o nosso município. Pensa com carinho, vamos eleger a mulher, vamos dar o nosso voto e a nossa confiança na mulher gabrielense, para que nós possamos também ser melhor representada. Eu tive um desafio muito grande aqui, quando que eu ganhei, porque tentaram caçar meu mandato de qualquer jeito, porque aqui não cabe mulher não, isso persegue mesmo. Mas se não tiver força, coragem, se não meter a mão na tribuna, se não gritar, não fica não. Então o desafio é grande, mas eu estou convidando a mulher a ajudar esse desafio para as próximas eleições do ano que vem. Fica aqui o meu apelo. E eu fiquei muito feliz, Zé Roque, com a sua fala. Quando você falou assim, que você fica feliz quando o seu telefone toca 1h da manhã, porque você está lá exercendo o seu mandato, a sua profissão. Porque o dia que foi votado aqui, o salário do vereador ia a 9 mil, a justificativa que você deu foi que o seu telefone fica na cabeceira da cama. Então, se hoje você está pensando diferente, eu te respeito e tiro meu chapéu para você. Então, nós temos que servir com alegria, mostrar o nosso trabalho, mostrar por que nós viemos aqui, desenvolver aquilo que de fato o cidadão gabrielense almeja. Eu fico muito feliz e triste quando alguém vem aqui, usa a tribuna e vai embora, como covarde, e não fica aqui para escutar a resposta depois, como fez o presidente do nosso sindicato. Eu acho que a pessoa, quando fala, ele tem que estar aqui ouvindo e ver qual vai ser a repercussão daquilo que ele falou. Tá? Parabéns pela sua fala, menino. É isso aí. Permanecer, porque você teve a sua voz aqui, você tem que ser respeitado por aquilo que você veio falar. Vereador Getulinho, você é um doutor e muito inteligente. Você sabe que os partos que o seu pai faz lá em Nova Venécia são pagos. Não são pelo SUS. Se chegar alguém passando mal no nosso hospital, ela vai ser atendida. Agora, o ponto de referência da Rede Cegonha é do Hospital São José. É muito triste ter que falar isso, porque eu também ganhei meus filhos há 40 anos atrás. Só que hoje os problemas são outros. Né?
o jeito de estar cuidando, de dar segurança para aquela criança e para aquela mãe, tem que ser respeitado. Por isso que é referenciado para o Hospital São José. Não é porque nós não queremos fazer parto. Todo lugar que está fazendo parto aqui no norte do estado é porque é pago pelo SUS, é no Hospital São José. Grande abraço, boa noite. Parabéns, Zé Roque, pela homenagem feita à Isadora e também ao nosso pessoal da melhor idade. Grande abraço. Muito obrigado, vereador Arlete. Nesse momento, passa a palavra ao vereador Jake. Dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar aqui todos os funcionários da casa, cumprimentar o pessoal do Grupo Roda Viva, Dona Lourdes, pessoal do Grupo Gal, que está aí sempre acompanhando os trabalhos do Legislativo, pessoal da família aí, que o Zé Roque homenageou a menina aí. Parabéns a todos vocês. Eu tenho certeza que os seus pais, os seus parentes têm grande responsabilidade naquilo que você está seguindo, né? E assim deve ser, né? Nosso amigo Júnior, obrigado pela presença, Júnior, um camarada que eu gosto muito, camarada que tem um caráter ilibado. Júnior, parabéns pelo seu trabalho também, tá bom? E, presidente, eu só gostaria de, para contribuir, dizer para o nosso amigo Ademar Pedro Will, que nós temos já a lei de um plano municipal de saneamento básico, né? Essa lei foi criada em 2016 e ela pode ser modificada, né? Está prevista ser modificada, se houver necessidade, em 2025. E aí, como sugestão, de repente aí a gente pode tentar aí ver se consegue fazer um projeto de emenda a essa lei, né? Colocando aí essa questão, se for possível, né? Tendo a legalidade, colocar essa questão aí, claro, em conversa com a CESAM, né? E como tem um plano de saneamento básico, tem também uma equipe que gerencia isso aí, ok? Senhor presidente, semana passada eu creio que todos aqui souberam, quem acompanha a rede social aí, quem acompanha mais atentamente aí, foi feita uma votação na Câmara para aumentar. Nós estamos passando por uma crise de segurança muito grande no nosso país, todos sabem disso. A Câmara Federal colocou em votação um projeto de lei para aumentar a pena de roubo, furto e latrocínio, que é quando há roubo com morte, com resultado morte depois. E para espanto nosso, 89 deputados federais votaram contrário ao aumento de pena para vagabundo. Será que nós temos um país hoje que realmente os nossos deputados que deviam dar exemplo querem combater a criminalidade? E se vocês olharem lá, a maioria, quase que 80%, partidos de esquerda. Infelizmente, partidos de direita também, corroborando com essa disfarçatez com a nossa sociedade. Pois é, aí eu digo a vocês o seguinte, vamos ficar atentos nessa questão dessas votações. Porque o camarada que vota contrário ao aumento de pena para vagabundo, para pilantra, para nego que rouba, que assalta, que invade a casa do cidadão, que furta, que também, às vezes, rouba e mata logo depois, para mim não pode nem ser considerado um camarada que representa a população. Isso traz uma revolta muito grande, porque aí você entende o porquê da nossa criminalidade estar tão alta. O porquê do camarada não poder hoje, o policial militar, o policial civil, o policial rodoviário federal, ou seja, qualquer um das forças de segurança, não poder fazer determinados tipos de abordagem. Sabe por quê? Porque tem partidos que defendem que esse camarada não seja incomodado, não seja molestado. Então, falar assim, a segurança está um lixo, a segurança está isso, a segurança está aquilo, mas não saber desses resultados aí, que cada vez mais trazem desafios para a segurança pública, desmoraliza os operadores de segurança pública,
É uma covardia a pessoa não procurar se informar sobre o que está acontecendo no nosso país. Via de regra agora, nós temos um STF que também, ele prende o camarada que vai lá fazer um movimento na frente do Congresso Nacional, na frente dos palácios, na frente do STF. Mas cada vez mais liberta vagabundo, traficante, preso com 500 quilos de droga, porque não atende os pré-requisitos mínimos para um camarada desse, um ministro desse, para contentar um camarada desse. Agora eu pergunto, a que preço isso aí? A que preço? E aqui no nosso estado, senhor presidente, nós tivemos há poucos dias lá em Vitória, um confronto lá em que morreram 6 vagabundos. Foi cancelado 6 CPF. Eu gosto de falar cancelado porque morreram. Foram para a cova. Que assim tem que ser com um camarada que enfrenta a polícia, que dá tiro, que quer enfrentar as forças de segurança. Tem que ser cancelado, tem que ser morto mesmo. Bandido bom para mim, ou é preso ou é morto. Se enfrentou, eu defendo a fala do secretário de Segurança Pública, do comandante-geral da Polícia Militar também. Se enfrentou, tem que ir para a vala, tem que morrer mesmo. É incrível como ainda tem pessoas que defendem. E o jornal A Gazeta, que é uma extensão da Globo Lixo, no outro dia publicou a matéria como se a polícia fosse bandida e os criminosos fossem bonzinhos. Infelizmente, nós temos essa mídia comprada, fajuta, que defende vagabundo. Que direito humanos para ele é direito dos manos. E não é direito do cidadão. O cidadão comum que sai, que trabalha, que sai de madrugada, que volta para sua casa. Então, eu não poderia deixar aqui de falar sobre isso. Porque nós vemos cada vez mais as forças de segurança acuadas por essa política nojenta de desencarceramento. Inclusive, o nosso presidente, semana passada, fez a matéria lá, louvável, e eu falei sobre isso na matéria que ele fez. Desencarceramento para bandido. E o cidadão de bem cada vez mais preso em sua residência. Então, nós, a sociedade como um todo, ela tem que cobrar dos deputados federais, dos senadores, que é quem tem a primazia de operar leis, de fazer leis federais, criminalizando o vagabundo. Cobrar para que eles não façam esse tipo de votação. Porque depois vem todo bonzinho aqui pedir voto à população. E se você não procurar se informar qual o voto do camarada, depois você vai, pô, eu não sabia. Então, a gente tem que ficar, assim, cada vez mais politizado, cada vez mais bem informado sobre o que está acontecendo no nosso país. Boa noite a todos e que nós tenhamos uma excelente noite, um excelente resto de semana aí. Muito obrigado ao vereador Sargento Jake pelas palavras. Passa a palavra ao vereador Tiago dos Santos nesse momento. Senhor presidente, demais nobres colegas, os munícipes presentes, eu quero cumprimentar aqui, Zé Roque, com sua permissão, a Isadora. Parabéns, Isadora, né? E fico muito feliz você poder receber essa moção. E de um vereador, Zé Roque, Vossa Excelência é um vereador trabalhador aqui nessa casa, não é demagogo, não. Parabéns por sua conduta aqui nessa casa. E cumprimentar a todos também da Roda Viva, que a gente chama carinhosamente de terceira idade, né? É muito importante na vida dos gabrielenses. Senhor presidente, demais vereadores, há mais ou menos 60 dias, nós aprovamos nessa Casa de Leis uma lei que concede gratificação de difícil acesso ao professor da zona rural. Eu toco nesse assunto porque o professor que atua aqui na cidade e o professor que atua lá no interior, que anda 70, 76 quilômetros por dia, receber o mesmo salário que o professor que anda 1, 2 quilômetros por dia, é uma injustiça
tremenda e sem tamanho. Vereador Jetson, e nós aprovamos o projeto de lei concedendo, então, a gratificação, a bonificação para o professor que atua no interior, pensando no alunado. Porque muitas vezes, professora Lourdes, quando a chamada para o professor, as últimas escolas a ser escolhidas são as escolas do interior. E muitas vezes o aluno do interior demora a iniciar as aulas porque não encontra professor para ocupar aquela cadeira. Porque o deslocamento, o gasto com combustível, o perigo de andar todo dia, e o aluno do interior, Getúlio, fica prejudicado. E o aluno do interior, Tiago Silva, ele tem o mesmo direito que o aluno da cidade. Então, fez mais do que justiça nessa casa, com o voto de todos os senhores vereadores, aprovamos essa lei que foi sancionada concedendo gratificação para o professor que atua na zona rural. Justiça. Mas a secretária de Educação, a senhora Marlene, conhecida como Marleninha, não teve ainda a capacidade nem a celeridade de editar um decreto normatizando a lei. Isso é muito triste. Uma secretária de Educação, uma professora que não tem capacidade, Tiago Silva, de editar um decreto para conceder para o professor que sai daqui, que anda na moto, que corre risco, que vai lá para o interior, dar a sua vida para aquelas crianças, para poder ganhar 500, 600 reais a mais, para compensar o combustível e a peça de carro. Parece que a dona Marlene nem professora é, porque tem um coração tão duro, Jetinho, e não fazer isso em prol do professor e das crianças que lá estão. Então, senhora secretária Marlene, a gente pede à senhora encarecidamente, edite esse decreto no dia de amanhã, dê dignidade ao professor do interior e do aluno que mora no interior. Esse é o nosso pedido. O que impede a senhora fazer isso? A senhora que investe tão pouco na educação gabrielense. A gente sabe que, ano passado, São Gabriel da Palha foi o município que menos investiu em educação no estado do Espírito Santo. Quem é a gestora, é a prefeita da educação, é a secretária de educação. Então, assim, isso é muito preocupante. E eu deixo mais uma vez para a senhora Marlene, senhora secretária, uma fala da saudosa professora Antonieta de Barros, para a senhora refletir, senhora secretária. Antonieta de Barros disse assim: há flores e sombras em todas as estradas, há música em todas as veredas, não há mais das vezes é sensibilidade para percebê-las. Será, senhora secretária, que a senhora não tem sensibilidade para perceber a luta, o desafio que o professor que atua na escola do interior sofre? Seja sensível, senhora secretária. Concedo 1 minuto para Vossa Excelência. Obrigado, vereador Tiago Santos. Lembrar também aqui, vereador, que veio para a nossa comissão, passou pela outra e veio para a nossa comissão há mais ou menos 20 dias atrás, projeto de lei versando sobre contratação de agente de portaria. Passou pela comissão, com a ajuda do funcionário da casa, dos funcionários da casa também, em reunião das comissões, propusemos mudanças que têm que ser feitas, tem que ser feita correção, e até hoje, mais de 20 dias depois, o projeto de lei com as mudanças necessárias não veio para essa casa ainda. Mais uma vez provando aí que nós estamos certos, quando a gente pede mudança, pede que se mande para cá as correções devidas, mas até agora não chegou de volta, vereador Tiago Santos, o projeto de lei com as mudanças necessárias. Obrigado. E aqui eu quero falar, vereador Getúlio, sobre a saúde hospitalar. Já toquei nesse ponto aqui há 2 sessões, vários colegas tocaram, o vereador Edilson, na sessão passada, deu um testemunho aqui do que é o atendimento do médico chamado Holly no Hospital São Gabriel. No Hospital Municipal São Gabriel, toda terça-feira existe um plantonista de nome Holly, que a cidade toda reclama, a cidade toda sofre pelos péssimos atendimentos que esse profissional presta à sociedade gabrielense. Todos os vereadores aqui foram unânimes e já pediram à direção, ao prefeito, à secretária de saúde que tome providências
despache esse profissional por bem longe e traga um profissional melhor para atender a nossa população dignamente, porque é a população que paga o nosso salário. Só que não há movimentos nesse sentido. Eu deixo aqui claramente para a diretora do hospital. Uma parte, Santos. Eu vou conceder uma parte. O senhor Rolli, né? O vereador Jake aqui mostrando reclamação aqui de um cidadão junto a ele, com a Receita, do mau atendimento. A nossa população merece ser bem atendida. Então, assim, senhora diretora, será que a senhora tem plano de saúde e quando a senhora passa mal, a senhora vai pelo plano de saúde e não precisa sofrer na mão desse médico Rolli? Talvez é isso, né? Então, a gente clama aqui por providências urgentes e tenho certeza que nas comissões, semana que vem, nós vamos tomar providências para mandar esse médico sumir de São Gabriel da Palha. Vereador Getúlio, concedo, Vossa Excelência. Santos, ainda sobre essa questão de saúde hospitalar e sobre a desinformação que a Arlete acabou de passar aqui no plenário e ainda falando que eu não tenho informação sendo um doutor. Ela que, por ser agente de saúde, é um absurdo vir aqui nesse plenário e passar uma desinformação como essa. O diretor do Hospital São Marcos até me passou uma mensagem aqui, se vocês me permitirem, eu vou colocar. Bem, deixa eu te falar. Nós realizamos hoje uma média aí de 40 a 60 partos por mês, né? Somos referência para risco habitual para 3 municípios. E estamos com a intenção, já tem tempo, de ampliar, né, a nossa maternidade. Ampliar no que se refere à busca de outros municípios para serem atendidos no nosso hospital. Que estrutura física e equipe para essa ampliação já está consolidado, já está pronto para receber esses municípios. E um município que a gente tem possibilidade total de receber é o município de São Gabriel, né, que a gente absorveria aí em torno de mais 30 partos desse município para as gestações de risco habitual. Então, a gente tem hoje total condições dentro do hospital, até porque nós somos referências, né, perante a Rede Cegonha, na região norte do estado. Somente o Hospital São Marcos e o Hospital Maternidade de São Mateus. Né? Então, assim, aqui, o diretor do Hospital São Marcos, hoje eles são referência para 3 municípios, Vila Pavão, Boa Esperança e Nova Venécia, fazem 40 partos por mês. Se absorvesse São Gabriel, era 30 partos por mês. Agora, vamos esquecer Nova Venécia e vamos pensar se São Gabriel absorvesse Vila Valério, São Domingos, Águia Branca e Governador Lindenberg. Eu acho que seria mais ou menos 60 partos por mês. Se Nova Venécia tem um hospital que faz 40 partos por mês, mais uma vez eu pergunto, por que não pegar dinheiro desnecessário sendo gasto com propaganda e investir em parto aqui em São Gabriel? Infelizmente, um agente de saúde do município que deveria estudar essas situações, mas ao invés de puxar saco da saúde, fica puxando saco desses gastos desnecessários que estão sendo feitos pela atual gestão. Essa é a minha palavra. Os partos são feitos pelo SUS em Nova Venécia. Meu pai faz pelo SUS em Nova Venécia. Não só ele, como outros médicos. Faz particular também, mas especialmente pelo SUS. Ele tem um plantão clínico pelo SUS, pago pela Prefeitura de Nova Venécia. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Santos, pelas palavras. Quero aqui também, Zé Roque, parabenizar a sua... Parabenizar a sua atitude aí pelas 2 moções, muito bem feita. Terceira idade, esse grupo que é respeitado aí, resgatou um elefante branco, né? Com todo respeito ao nosso ex-prefeito Jair Ferreira, a gente tem muito respeito por ele, mas foi uma obra que ficou paralisada e foi muito bem entregue, né? Queria fazer muitas coisas lá e aquele local era usado para muitas coisas. Na época eu estava vereador junto com Vossa Excelência, junto também com Wagner, filho da nossa amiga Lourdes, professora, mas aquele local hoje é um local de referência boa, né? O que era uma referência ruim se tornou um local de referência boa, um local abençoado, que nunca saiu confusão, nunca foi notícia negativa, sempre foi notícia positiva. E isso muito nos alegra. E também aqui a nossa amiga Isadora. A Isadora estudou na escola pública, né? Então, na escola do General. Então, o esforço dela merece realmente um aplauso de toda a população gabrielense. Que eu vou torcer também, hoje minha filha completa 11 anos de idade. E eu também vou torcer que ela siga aí
os mesmos caminhos da Isadora, que isso é muito bonito. Então, obrigado à família que esteve aqui, obrigado à terceira idade que esteve aqui, obrigado a todos que estão aqui presentes, sempre na nossa sessão, os vereadores, todos os vereadores aqui, eu sempre falo, eles têm o direito de fazer o uso da palavra e defender a sua política, respeitar o colega e também defender, principalmente, a população. A população bate nas portas aí dos vereadores, a população que mais necessita. Nós estamos travando aqui várias batalhas e, nesse momento agora, a gente vai começar a discutir o orçamento aí e é importante a presença de todos os vereadores, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se engaja aí com os projetos, mais informação a gente traz para a população e informação correta, informação verdadeira. É isso que é importante os vereadores saberem. Estudar para que a informação chegue ao eleitor com a verdade, porque o eleitor tem muita esperança. Eu vejo as pessoas me pedindo oportunidade, Zé Roque e Jake, para conseguir uma casinha. Eles falam uma casinha minha, arruma uma casinha para mim. E a gente luta, discute com o prefeito. E aí nós, por último agora, nós fizemos uma discussão aí, a ideia de se não dá para dar uma casinha, dá um meio lote para a pessoa, dá um lote, porque as famílias vão... a família financia, faz um mutirão. Tem muitas coisas... pode aproveitar o trabalho do Tiago Silva aí, que ele também... nas horas vagas ele é pedreiro, entendeu? Eu vejo ele na casa dele lá, mexe com madeira também. Então, gente, a gente brinca, mas a coisa é séria. Então, eu vou encerrar a sessão, porque hoje nós não tivemos os projetos necessários para serem votados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, para o dia 21 de novembro do ano em curso. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Um abraço.